Graça e paz a todos. Vocês são a luz do mundo. Não se acende uma cidade localizada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Ainda no Sermão do Monte, Jesus nos ensina que nós somos reflexos. Isso mesmo, nós somos reflexos. Apesar de Jesus dizer que nós somos a luz do mundo, ele está dizendo isso, que somos a luz do mundo, mas no sentido indireto. Por que indireto? Porque João, o apóstolo, o evangelista, vai dizer que Jesus é a luz do mundo. De fato, o próprio Jesus vai dizer isso: eu sou a luz do mundo. Por que nós, então, também somos chamados por Jesus de luz do mundo? Porque nós refletimos a sua luz. É verdade, nós não temos luz em nós mesmos. Nós não temos a capacidade de, por nosso próprio poder, iluminar as pessoas, nem iluminar o mundo. Mas, como reflexos de Jesus, nós podemos iluminar a todos. E é isso que Jesus vai dizer: olha, vocês não podem se esconder deste mundo. Como ele diz, uma cidade não pode se esconder. Vocês também não podem ser colocados debaixo de um cesto, mas ao contrário, a luz de vocês tem que brilhar neste mundo. E aí nós precisamos entender essa ilustração de Jesus. Jesus está nos ensinando que, ligados a Ele, nós podemos refletir a sua luz. Lembre-se, Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Este é um ponto importante. Entender que Jesus é a luz do mundo e nós refletimos a sua luz. Isso implica em mostrarmos ou deixarmos este mundo iluminado. A luz ela é extremamente importante. Mesmo que este mundo esteja nas trevas, ele necessita da luz. Como nós falamos anteriormente, o mundo precisa de sal porque está em podridão. Assim também este mundo que está em trevas, ainda que a princípio a luz incomode os olhos dos poderosos, incomode aqueles que estão nas trevas, eles necessitam de luz. Veja como a luz é importante. A luz ele mostra todos os perigos, a luz mostra toda a sujeira. É interessante dizer quando, por exemplo, João, é interessante falar sobre isso, porque João diz que ele veio como sendo a luz, mas os homens não quiseram ficar próximos dele, porque a luz, ela de fato incomoda a escuridão. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Da mesma forma, nós precisamos iluminar. Mas antes de iluminar, precisamos ter as nossas próprias trevas iluminadas. Nós precisamos que Jesus ilumine a nossa vida, que Ele brilhe em nós e o nosso coração seja transformado. E porque Jesus, Ele é a luz do mundo e nós também somos reflexos dessa luz. Porque a luz é o Evangelho. A luz é o Evangelho e o Evangelho é o próprio Jesus. Jesus, ele brilha, ele ilumina o mundo perdido e nós também devemos ser o Evangelho. Isso é importante porque nos faz lembrar as palavras de um grande pregador, um grande evangelista conhecido por todos, Billy Graham. Ele dizia: vocês são a Bíblia que o mundo lê, ou seja, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Não adianta apenas pregarmos o Evangelho, nós precisamos ser o Evangelho. Assim como Jesus é o Evangelho, nós precisamos ser o Evangelho. Só assim nós poderemos brilhar e nós não podemos também ficar parados. Não podemos estar em nossos guetos espirituais. Assim como o sal precisa sair do saleiro para estar lá no meio lá na sociedade, permeada na sociedade, salgando a sociedade,
protegendo a sociedade da podridão, também a luz ela não pode ficar parada. Aliás, não faz diferença alguma se você, por exemplo, pegar um celular e ligar a sua luz, né? Aquela luzinha do celular, não vai fazer diferença alguma se você estiver andando durante o dia na rua, não faz diferença alguma, não tem nenhum efeito. Entretanto, essa luzinha do celular vai fazer muito efeito, vai fazer uma grande diferença e vai ter uma grande importância se, por exemplo, você estiver numa casa escura. Eu sei muito bem o que é isso, eu vivi alguns anos na aldeia indígena e eu sempre andava à noite com uma lanterna. E isso, inclusive, me protegeu de animais peçonhentos, como certa vez encontrei uma jararacuçu enorme, mas eu estava com a lanterna. Se não fosse a lanterna, eu poderia ter sido picado por ela e talvez não estivesse aqui. A luz, ela faz diferença nas trevas. Nós somos chamados para refletir a luz de Jesus e não podemos ficar em nossos guetos espirituais, mas precisamos estar no mundo, nas universidades, nas empresas, até mesmo envolvidos nas obras sociais e políticas, porque nós somos chamados para brilhar, para iluminar, para que os homens vejam as nossas obras, boas obras, e glorifiquem a Deus que está nos céus. Amém? Que Deus abençoe, tenha um excelente dia.